Nós lemos aqui então o primeiro relato de milagre de Jesus. João deixa bem claro, e assim o Senhor fez o primeiro milagre, manifestando a sua glória. Uma festa em Caná da Galileia, né? Uma festa de casamento. Eu já falei para vocês, naquela época era tudo muito diferente. Casamento não era um dia só, que vai lá, tem aquela festa de 1, 2, 3 horas e acabou. Casamento era festança de pelo menos uma semana, era muita festa, muita celebração. Não era só, né, os convidados, o fulano de tal, sim, meu parente, sim, tal. Era a comunidade, né, eram vilas pequenas, geralmente a comunidade toda era convidada. E nós vemos então, nesse casamento, os noivos convidando quem? Maria, a mãe de Jesus. E aqui, né, nós já temos uma informação importante, porque é bem provável que nessa altura, Jesus estaria ali com seus 30 anos, é bem provável que Maria já fosse uma viúva, é bem provável que José já estava morto, porque nós não vemos, né, depois da passagem que fala de Jesus com 12 anos, nós não vemos mais José, o esposo de Maria, aparecendo. E pela cultura, é impossível, numa festa de casamento, convidar a esposa sem convidar o marido. Pelo contrário, se cita o nome do marido primeiro, né? Se convida o homem com a sua família, com a sua esposa. E José não aparece aqui. É de unanimidade, todos os estudiosos reconhecem que José já estava falecido, né? Maria era uma viúva. E Maria é convidada para a festa, Jesus e alguns dos seus discípulos que Jesus já havia separado para o segui-lo. Então estava lá Maria, estava lá Jesus. Lembro que a essa altura ninguém sabia quem realmente era Jesus. Muito suspeitava, principalmente Maria, que guardava tudo o que acontecia no seu coração. Mas Jesus ainda não tinha ali se revelado. Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha falado, olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, vocês estão esperando. Ninguém sabia quem era Jesus. E lá estava naquela festa, Jesus, Maria, alguns dos seus discípulos. E, já ensinei para vocês, a percepção de mulher é fantástica. Lá está Maria, ela vê que está para acontecer um desastre naquele casamento. Percepção de Maria. Faltou o quê? Vinho. Símbolo da alegria. Uma festa judaica sem o vinho era algo drástico, era algo terrível, era algo abominável. Aquela família, como eu já falei para os irmãos, estavam debaixo de maldição se acabasse o vinho, porque todos iriam murmurar e amaldiçoar aquela família. Faltou o vinho, era sinal assim de um desrespeito enorme com o convidado. Sinal de desrespeito assim enorme. É como você chegar na casa de alguém hoje, e você chega todo animado, a pessoa dá com a cara na tua porta. Nossa, que coisa terrível. Você vai se sentir ofendido. Falta de vinho numa festa de casamento era pior do que isso. Era algo terrível. Mas lá estava Maria, percepção de mulher, e ela chega para quem? Para Jesus. E ela diz: faltou o vinho, acabou o vinho. E é interessante a maneira como Jesus responde, porque ela chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho, e Jesus diz assim, muitos se escandalizam com esse comportamento, essa atitude de Jesus. Jesus diz: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ou em outras versões, mulher, o que tenho eu contigo? Irmãos, isso aqui é fundamental para nós entendermos o texto. Primeira coisa, quando Jesus ele usa a expressão mulher, ele não está usando um termo pejorativo, um termo que venha colocar a posição de mãe numa inferioridade. Ele usa o termo em grego chamado gunai. É um termo que você fala para uma mulher honrosa da sociedade. É um termo que você fala para uma mulher admirável. Então, quando Jesus chama ela mulher, ele está falando, mãezinha querida, mulher que eu admiro. Só que daí a continuação da frase, ele deixa bem claro, que tenho eu contigo? Isso aqui, meu irmão, é fantástico, porque Jesus precisava mostrar para sua mãe
que a partir daquele momento, ele não era mais o filhinho Jesus. Ele não era mais o filho Jesus. E ele, que provavelmente era um filho exemplar, era um filho que supria as expectativas da mãe, provavelmente nessa altura era ele quem sustentava a casa. Jesus era um ser humano normal. Jesus era o carpinteiro, aprendeu com seu pai José a profissão. E Jesus foi um grande carpinteiro. E provavelmente até esse momento, Jesus era que sustentava a sua casa, vivendo como uma família normal. Ele cuidando da sua mãe, responsabilidade do filho mais velho. E cuidava também de quem? Dos seus irmãos. Às vezes a gente não pensa isso. Até os 30 anos, Jesus era o homem da casa. Era aquele filho mais velho que perdeu o pai, mas com o seu labor, com o seu trabalho, sustentava a casa, sustentava a mãe e sustentava os seus irmãos, que provavelmente, alguns também já estavam ali em fase adulta, trabalhando também para sustentar a casa. Judas, Tiago e alguns outros irmãos de Jesus. E naquele momento, tudo debaixo da direção de Deus. Não foi por acaso que aos 30 anos Jesus começou seu ministério. Para um líder naquela época ser um pouco ouvido, para uma sociedade como é a oriental, que valoriza os anciãos, Jesus com 20 anos não teria a repercussão que teve, Jesus com 25 anos não teria a repercussão que teve, Jesus com 29 anos não teria a repercussão que teve nos seus ensinos. Por quê? Era normal, todos compreendiam isso, que para alguém ensinar alguma coisa, já teria que ter passado dos 30 anos. Então Jesus começou o seu ministério no tempo exato, no tempo certo. E daí agora Jesus chega para a mãe dele, no dia que irá acontecer o primeiro milagre, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, minha mãe, a partir de agora, eu preciso cumprir aquilo que eu vim fazer. Eu preciso cumprir aquilo que o meu pai designou. Não que antes ele não obedecia a Deus em tudo. Obedecia, Jesus não pecou. Mas agora era o início do seu ministério. E Jesus precisava deixar isso bem claro para sua mãe. Eu imagino que naquele momento que Maria ouve isso: mulher, o que tenho eu contigo? A mente dela começa a voltar no tempo. E ela lembra de Jesus lá no templo. Com 12 anos, e eles apavorados procurando Jesus, ele diz: vocês não sabiam que eu deveria estar aqui na casa de meu pai? Eu imagino também, quando ele foi apresentado, o bebezinho apresentado no templo, nos braços de Simeão, e Simeão fala para ela, depois de dizer que ele traria a salvação para o povo, e Simeão olha para Maria e diz: mas o seu coração será atravessado por uma espada. Eu imagino que tudo isso que Maria, e a Bíblia diz que Maria guardava tudo isso no seu coração e na sua mente. Eu imagino que quando Jesus fala isso, tudo vem na mente dela, tudo volta à tona. E ela sabia que a partir daquele momento, a história de Jesus iria mudar. E a continuação traz grandes lições para as nossas vidas. Não apenas porque Maria percebeu que a sua relação com Jesus era diferente. Agora ela entendeu que realmente o ministério de Jesus iria começar. O Messias está ali. Mas quando nós vemos a continuação desse milagre, tem algumas lições importantes para nós aprendermos. E a gente sabe que passa o tempo, Jesus então chama os servos. Tem algumas talhas de água ali, onde era usado para purificação, ou seja, essas talhas que eram usadas principalmente o lava-pés, quando as pessoas chegavam nas casas, lá estavam os escravos, os servos, lavando os pés das pessoas, para elas poderem estar puras e poder comer a refeição. Lá estavam 6 talhas. Jesus diz: encham de água até a boca. Pegue agora um copo e leve para o mestre-sala, o mestre de cerimônia. E a gente daí sabe o resto da história. O mestre de cerimônia pega aquela água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Meu Deus, é o melhor vinho que eu já experimentei nessa festa toda. E logo chama o noivo: tem alguma coisa errada aqui, meu amigo. Todo mundo oferece primeiro aquele melhor vinho.
e depois que todo mundo já bebeu bastante, né, já está mais alegrinho, você começa a dar o inferior, porque eles nem vão perceber. Você fez o contrário até agora. O que aconteceu? Daí eu imagino o noivo indo atrás, ver a história, né, o que aconteceu e assim por diante. Mas, enfim, dessas lições, a primeira que nós precisamos entender, meu irmão. E a gente vai começar a ver justamente o que está em torno dos milagres que Jesus realizou. E a gente começa a ver que a fé se faz presente. A fé se faz presente, porque você vai ver a sua mãe Maria, a mãe de Jesus, que João diz que Jesus não tinha feito ainda milagre. Alguns teólogos defendem que não, Jesus provavelmente durante a sua infância, adolescência e juventude fez milagre, mas não foram registrados. E quando João fala que esse é o primeiro, alguns teólogos defendem que não, esse é o primeiro público. Mas a maioria dos teólogos diz não, esse realmente foi o primeiro. A partir daqui é o início do ministério de Jesus. Mas de qualquer jeito nós vemos Maria tendo fé. Porque ela chega para os empregados e ela diz: façam tudo o que ele mandar. Ou seja, acabou o vinho, ele não trabalha com vinho, ele é carpinteiro, né? Ele trabalha com madeira, mas ele é a solução para isso. A fé de Maria já estava ali grande, no que Jesus poderia fazer. A fé estava em Jesus. Ela sabia que Jesus era a solução para aquele possível caos que iria acontecer. Toda situação de milagre, a fé se faz presente. E eu vejo também, não apenas fé em Maria, eu vejo fé nesses servos, nesses escravos. Porque, imagine, eles não sabiam que Jesus tinha esse poder ainda. E um homem pede para encher aqueles vasos enormes de água, tirar um pouco e levar para o mestre-sala. Eu lembro a vocês que não tinha um copo transparente. É claro que eu creio que eles viram que a cor mudou, né? Mas escravo não podia experimentar vinho, a não ser se fosse o copeiro do rei. Quem tinha copeiro era só grandes, ricos e homens, que corriam o risco de ser envenenado. Esses tinham copeiros. Não tinha um copo transparente assim. Aqueles homens pegam a água, né? Não sei se cheiraram, né? Mas eles levam ao mestre-sala. Eu lembro vocês, nós estamos falando de escravos. Escravos que, quando faziam um erro, eles sofriam grandes punições. Um escravo que, imagine, chegasse com um copo de água, dizendo que era vinho para o mestre-sala, e fosse água, provavelmente esse homem, ele seria castigado com chibatadas. Mas aqueles servos, eu creio, eles tiveram muita fé em Jesus, e eles obedecem rigorosamente o que Jesus diz. Eles enchem de água, pegam enchem o copo e levam para o mestre-sala. Aqui nós vemos a fé se fazer presente. Irmãos, para que milagres aconteçam em nossa vida, nós precisamos colocar a fé em ação. E aqui há uma grande complicação. Naquela época já era assim, hoje continua talvez mais intensificado. Tempo de que é preciso ver para crer. Mesmo que você seja um cristão, nossos dias hoje, e as influências que nós recebemos, inconscientemente coloca cada um de nós nessa posição. Ver para crer. Sendo que a lógica do reino é inversa. Você precisa crer para depois ver. Se creres, verás a glória de Deus. Fé é você ter certeza que aquilo que você não consegue pegar ainda, que aquilo que você não consegue ver, vai acontecer. Nós precisamos ter fé, que Jesus pode fazer o impossível acontecer. É ter certeza, não é dúvida, é ter certeza que com Jesus aquilo pode acontecer. Nós precisamos ter fé. Então, irmãos, milagre acontece quando se tem fé.
A fé estava ali presente. Uma segunda lição que nós aprendemos com este milagre é justamente que o poder de Deus não se limita em rituais. Eu imagino, se fosse nos dias de hoje, muitos talvez pensariam assim: nossa, Jesus vai fazer o primeiro milagre. Imagina, se muitos fossem Jesus, chamaria a mídia da época, chamaria grandes nomes para ver, organizaria um ritual fabuloso. E a gente olha para esse texto e você vai ver que Jesus não faz nenhuma oração. Oração tem poder? Claro que tem. Nós estamos conversando com Deus, nós estamos pedindo para Deus, tem que ser assim. Jesus não faz nenhuma oração. E isso nos ensina que o poder de Deus não se limita a rituais. Jesus fala: olha, enche aí de água e pega uma caneca e leve lá para o mestre Sala, e deu. Quando eles fizeram isso, chegou na mão dele, o milagre já tinha acontecido. E quando nós vamos ver os milagres de Jesus nos próximos domingos, você vai ver que essa é uma característica muito real. O poder de Deus não se limita em rituais. E nós vivemos em tempos onde parece que alguns cristãos têm fugido disso. E querem colocar Deus dentro dessa lógica, dentro dessa caixinha. Para Deus te dar a casa nova, você tem que comprar esse chaveirinho de tijolo. Para que isso aconteça, você precisa pegar um copo d'água, colocar até a metade, levantar, apresentar ao Senhor, daí você bebe, a doença vai sumir. Para que você seja abençoado no teu relacionamento, você precisa comprar essa rosa ungida. E assim por diante, a gente vai vendo um monte de baboseira, pessoas querendo limitar a fé em objetos, em rituais, em situações, sendo que Jesus não fez nada disso. Jesus fez muitos tipos de cerimônias em alguns milagres, mas não tem uma lógica. O poder de Deus não se limita a nada. O poder de Deus, ele acontece quando há fé. E nós precisamos entender isso em nossas vidas, em nossos dias, para que a nossa mente não seja bitolada e nós não venhamos se enquadrar com essa mentalidade ignorante, que tira Jesus do foco. Uma mentalidade ignorante que limita Deus a agir conforme o querer de muitas pessoas. E isso, meus irmãos, não é algo que nós só vemos aqui, o poder de Deus sendo manifesto na vida de Jesus através dos milagres. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver. Muitos milagres aconteceram com oração, muitos milagres aconteceram dessa forma, mas teve muitos milagres que não teve oração. Muitas coisas aconteceram sem isso acontecer. Você vai ver o povo cercando Jericó e em vez de orar, ritualmente, claro que estava em comunhão com Deus, Deus estava guiando a situação, Deus manda eles tocarem corneta e gritarem bem alto. Você vai ver Gideão, Deus mandando eles quebrarem um cântaro e tocarem trombeta. Você vai ver o profeta Elias. O profeta Elias teve uma situação quando o rei Acasias, ele cai lá do terraço dele, se machuca, e ele vai consultar os profetas de outros deuses, e daí, para ver se ele iria viver, se não iria viver, como é que ia ficar a situação de saúde dele. Daí Elias, quando fica sabendo disso, manda um recado para ele: por acaso não há profeta de Deus aqui para você ficar consultando esses falsos profetas aí? Daí Acasias fica brabo e manda soldados para capturar Elias. E daí quando chega lá os soldados, está lá em 2 Reis capítulo 1, quando chega o chefe com 50 soldados para prender Elias, eles dizem: ei, você que se diz homem de Deus, desce daí, venha cá conosco. Daí Elias só olha assim: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e mate vocês todos. A Bíblia diz que na mesma hora isso acontece. Dá uma olhada nessa passagem, é fenomenal. Depois vem mais 50, acontece a mesma coisa. Até que um pede misericórdia. Mas nós vemos Deus agindo de várias formas, de vários jeitos para realizar os seus milagres. E o que nós não podemos fazer hoje, meus irmãos, é limitar Deus.
Deus, Ele é soberano, Ele age do jeito certo. Tenha fé que Ele faz, porque Ele faz o impossível, mas deixa Deus agir do jeito dEle na sua vida. Não fique se limitando a rituais. Não coloque Deus dentro disso. Deus, Ele é infinito, é muito maior. Creia que Ele pode fazer um milagre na sua vida, além do que as pessoas têm limitado Ele. Essa é uma verdade que nós precisamos aprender também nesse texto. E uma terceira grande verdade, meus irmãos. Todo milagre acontece para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quando aquele noivo fica sabendo, peraí, o homem que eu chamei para coordenar a festa, para que não acontecesse nenhum problema, me disse que os meus empregados, que os escravos, ofereceram um vinho inferior e depois o melhor? Não, vou verificar isso. E eu imagino, ele chegando lá e os servos falando, ia faltar vinho. Mas aquele homem, aquele ali que o pessoal chama de Jesus, aquele que veio lá de Nazaré, ele pediu para encher de água as talhas, e elas transformaram em vinho. E a glória foi para quem? Para Jesus. Eu olho para essa narração aqui, eu vejo João, numa festa de casamento, que na festa de casamento, diferente de hoje, que muitas vezes a noiva é a principal. Quando o noivo entra, você não vê a igreja hoje ficando de pé. Mas quando a noiva entra, todo mundo fica de pé, uau! E é claro que tem um mercado aí por trás que valoriza isso. Naquele tempo era o contrário, o homem era o centro, o noivo era o centro. O noivo era o centro. E o noivo saía pela cidade sendo levado para encontrar a noiva, e era assim, a glória era para o noivo. Mas você vê no próprio relato desse milagre, que o centro é Jesus, a glória é para Jesus. Tudo gira em torno para mostrar quem é Jesus. E o milagre em si também é justamente para isso, para dar glória a Deus, para glorificar o nome de Jesus. Primeiro, como eu já falei para os irmãos, esse milagre aconteceu não porque Jesus queria embriagar as pessoas da festa. Tem muitos que gostam de uma cana, que hoje diz, tá vendo, Jesus aí multiplicou água em vinho, então ele é a favor aí da gente se embebedar. Não, Jesus ele estava salvando uma família. Jesus estava aqui glorificando a Deus ao restituir o valor daquela família, ou seja, aquela família estaria debaixo de maldição, e quem inventou a família, quem criou a família foi Deus. Ou seja, o milagre era justamente para voltar a glorificar a Deus, e muito mais do que isso. Às vezes, nós olhamos assim, e uau, que coisa, transformar água em vinho, mas esse é um milagre que acontece sempre. Eu gosto do que o teólogo Simon Catmaker, ele diz sobre isso. Ele diz que Jesus, o milagre de Jesus, foi acelerar o processo natural. Quando a semente da videira cai na terra, ela absorve a água do solo, frutifica, dá os brotos, cresce, dá os frutos são retirados, são pisados, sai o suco da videira, é deixado para se fermentar, e quanto mais tempo passa, a gente sabe, quanto mais velho o vinho, melhor ele é. O teólogo Simon, ele diz que o que Jesus faz é um grande milagre, mas é o que sempre acontece. Ou seja, a água é sempre transformada em vinho. Nós que perdemos a nossa percepção de entender isso. O que Jesus fez foi um aceleramento daquele processo natural que a mão de Deus já faz todos os dias. Isso é lindo quando nós entendemos isso. E isso nos revela o poder de Jesus também em acelerar alguns processos que muitas vezes nós acreditamos que seja impossível. A gente sabe que muitas vezes tem casamento que as pessoas olham, nossa, para o meu casamento ser restaurado vai levar anos. Mas quando é colocado nas mãos do Senhor, pode acontecer mais rápido do que você imagina.
a libertação daquele filho, a libertação daquele pai. Os milagres que Jesus pode fazer envolvem muitas coisas. Ele faz o impossível acontecer, como fez isso, o processo natural ser acelerado e o melhor vinho estava ali. Tanto que o mestre Sala fica apavorado. Uau, que vinho bom! Esse é o nosso Jesus, meus irmãos. Esse é o Jesus que faz milagre acontecer e faz cumprir justamente para quê? Para que o nome dele seja glorificado. E como nós estamos falando de milagre, aí você já vai entender porque muitos pedidos de milagres não são respondidos. Muita gente quer para a sua glória. Muita gente pede coisa a Deus, milagres ao Senhor, para a sua glória. E eu tenho falado, acho que foi o versículo que eu mais citei ano passado para vocês. Deus olha para o coração. Deus sonda o nosso coração. É o que Deus falou para Samuel. O homem vê a aparência, eu sondo os corações, eu conheço os corações, eu conheço as intenções. E por isso muitos milagres não acontecem. Por isso muito carro novo não é dado, muita casa nova não é dado, muito emprego não é dado. Porque Deus conhece a intenção do coração. Não é para glorificar o nome dEle, mas é para subir, se ensoberbecer e pisar nas pessoas. Daí você pode pedir quantas vezes quiser. Não vai acontecer, porque você precisa primeiro desfrutar do milagre da salvação, coração convertido, coração rendido a Deus, e daí tudo que o Senhor te dá, vai ser para a glória dEle, e você vai entender isso. Essas são lições preciosas a respeito do milagre. Vamos se colocar em pé, o tempo já passou. Irmãos, os milagres de Jesus são resposta de fé e também motivadores de fé. João diz que esse primeiro milagre de Jesus foi realizado também para que os discípulos crescem nele. Para que os discípulos crescem nele. E quando nós olhamos para a nossa vida hoje, nós estamos em 2014, meus irmãos. Só de cristianismo, só do conhecimento a respeito do que esse Jesus fez, já existe 2000 anos de história. Não passou nenhum dia sequer sem um milagre ter acontecido na face da terra. Ou seja, tudo isso que Jesus tem feito, que foi registrado e que Ele tem feito na minha, na sua vida, na vida das pessoas que nos cercam, é para nos mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. É para mostrar que Ele faz milagres ainda hoje. É justamente para que a nossa fé venha a ser motivada, fortalecida. Esse é o nosso Deus. Ele faz o que ninguém pode fazer. Portanto, a partir de hoje, que a tua fé seja fortalecida nesse Jesus. E todos os domingos nós vamos fazer uma oração para que milagres venham acontecer na nossa vida. Portanto, eu quero te convidar agora a colocar a mão no teu coração. E você vai apresentar a Jesus o milagre que você precisa ver acontecer na nossa vida. Se você sabe que ainda há alguma fagulha de orgulho, de soberba, alguma coisa que ainda não foi crucificada com Cristo na sua vida, e que isso pode estar impedindo você de receber o milagre, já peço para o Senhor trabalhando nisso. E vamos apresentar para Ele a nossa causa. Ele pode todas as coisas. Deus, a tua igreja, Senhor, chega diante de Ti, apresentando, Senhor, aquilo que só Tu podes fazer. Deus, nós chegamos diante de Ti com o nosso coração rendido, reconhecendo que temos muito a aprender contigo, reconhecendo, Senhor, que a nossa fé precisa ser fortalecida, reconhecendo, Senhor, que Tu és a solução para esse problema, essa causa. Nós queremos, Senhor, pedir em primeiro lugar que se há alguma coisa que tem impedido a nossa fé, se há alguma coisa, Senhor, que tem impedido o milagre de acontecer, se há alguma coisa, Senhor, que tem nos desfigurado da Tua imagem,
tem, Senhor, buscado o nosso egoísmo, tem buscado, Senhor, alimentar a nossa soberba, que tudo isso seja tirado do nosso coração. Nós somos servos, escravos teus e queremos glorificar o teu nome, Senhor. Portanto, nos converta. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que os milagres estejam acontecendo em nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, que a tua bênção seja, Senhor, sobre nós. Senhor, nos ensine, Pai, a entender o teu agir. Nos ensine, Senhor, a superar essa loucura gospel dos nossos dias, que tem limitado o seu poder, que tem te colocado, Senhor, numa caixinha conforme a visão deles. Nos ensina, Senhor, a superar isso, entender que o teu modo de agir é diferente, pois tu és infinito. A tua soberania não tem fim, o teu poder não tem fim, e a tua maneira de agir é diferente com cada um, Senhor. Que nós venhamos entender a tua maneira de agir em nossa vida. Mas nós estamos aqui com fé. Nós queremos, Senhor, pedir em nome de Jesus que esse milagre aconteça. Tu sabes, Senhor, o que muitos precisam ver acontecer na sua família, na sua casa, no casamento, nos filhos. Tu sabes, Senhor, o que muitos precisam ver acontecer na vizinhança, na vida financeira, na vida profissional, Deus, na vida espiritual. Quantos milagres nós precisamos ver acontecer, Senhor, na nossa saúde. Deus, que a tua boa mão esteja agora, Pai, realizando milagre em nossa vida conforme a nossa fé. Restaure lares, restaure casamento, cura feridas, Senhor, expulse doenças, tira, Senhor, da nossa vida tudo aquilo, Pai, que não te agrada, e cumpre o desejo do coração dos teus filhos, em nome de Jesus, para a tua glória. Tudo isso, Senhor, nós pedimos confiando no teu nome, que é sobre todo nome, e que pode fazer todas as coisas, o nome de Jesus. Amém e amém.